A partir da constatação de que muitos produtores agropecuários não têm a mínima noção de quanto gastam efetivamente para produzir o seu produto, seja um litro de leite, a saca de café, saca de milho, arroba de carne, o que pode comprometer seriamente o resultado da sua atividade, o que pode não estar sendo remunerada como deveria ser, é que eu tomei a iniciativa de produzir esses vídeos. No primeiro vídeo foi apresentado conceitos que são fundamentais para entender e compreender o método de se calcular o custo de produção, seja na atividade leiteira, seja em qualquer outra atividade agropecuária. Nesse segundo vídeo, nós faremos o passo a passo para o cálculo do custo de produção na atividade leiteira. Sejam todos bem-vindos novamente ao canal Rancho Mandacaru Agrogestão. Eu sou Mauro, técnico agropecuário, administrador, especialista em gestão e mestre em agronegócio. Esse canal Rancho Mandacaru Agrogestão foi criado com o objetivo de levar informação sobre gestão rural ao homem do campo, ao produtor rural, mas também a técnicos e a todas as pessoas que tiverem interesse nesse assunto. Se você for novo aqui nesse canal, se inscreva. Isso, agora, não deixa para depois não, faz isso aí agora. Se inscreve, ativa o sininho. Quando você ativa o sino, toda vez que sai uma nova publicação, você é informado sobre isso. Ao final desse vídeo, se você tiver gostado, coloca lá o seu gostei. Caso não tenha gostado, coloca lá, não gostei. E se possível, coloca nos comentários o porquê que não gostou, suas críticas, sugestões. Ao fazer isso, você vai estar nos ajudando a melhorar a qualidade dos vídeos, de modo que eles possam cumprir a sua principal finalidade, qual seja, de levar informação, boa informação sobre gestão rural ao produtor rural, ao homem do campo, aos técnicos e a todas as pessoas que têm interesse nesse assunto. De forma que, em especial para o produtor rural, que eles possam ter um melhor desempenho econômico na sua atividade, que eles possam ser melhor remunerados, que possam ter um desenvolvimento sustentável, que eles possam ser efetivos no tempo, que não sejam obrigados lá na frente a ver que não tem mais como tocar a sua atividade e abandonar, sair do campo, fazer uma outra atividade, muitas vezes sem ter condições, conhecimento para tanto. Então é isso, nos ajude a desenvolver esse canal, nos ajude a divulgar esse canal. Quanto mais pessoas curtirem, mais pessoas compartilharem, mais pessoas terão acesso a essas informações. No primeiro vídeo nós apresentamos alguns conceitos fundamentais para a compreensão, para o entendimento de forma muito clara de como se realizar o cálculo do custo de produção, seja em qualquer atividade agropecuária, seja na atividade urbana. As metodologias, na verdade não existe só metodologia, né? Você pode utilizar várias. No primeiro vídeo eu apresentei os conceitos com base na metodologia desenvolvida pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, e nessa em particular eu vou apresentar a metodologia desenvolvida pela Embrapa, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a unidade Gado de Leite, aqui no município de Juiz de Fora e Coronel Pacheco. Muito bem, então dando continuidade a esse vídeo, nós vamos começar aqui relembrando um conceito que foi apresentado lá no primeiro vídeo, na parte 1 desse assunto. O que é custo de produção agropecuária? São todos os valores dispendidos no processo produtivo, com os insumos que são utilizados. E quais são os insumos que são comuns à produção de leite? Na atividade de produção de leite são vários os insumos que são utilizados. Na alimentação, por exemplo, você pode utilizar ração balanceada, concentrado, comprada a ração pronta no mercado. Você pode utilizar farelo de milho, farelo de soja. Você pode utilizar silagem, você pode utilizar mandioca, ramos de mandioca, raiz de mandioca, cana picada, enfim. São vários os insumos que podem ser utilizados nessa atividade. A despeito dessa diversidade, dessa gama de insumos que são utilizados, nós podemos grupá-los em algumas categorias, que é o que foi proposto na metodologia da Embrapa. Então nós vamos grupá-los em algumas categorias em custo operacional efetivo, que é o COE, custo operacional total, que é o COT, e o custo total, que é o CT. Se você não assistiu o primeiro vídeo e quer realmente aprender como realizar corretamente o cálculo do custo de produção, seja do leite ou qualquer outra atividade ou qualquer outro produto da agropecuária, sugiro você parar esse vídeo agora e assistir o primeiro vídeo, a primeira parte desse assunto. Lá você vai encontrar alguns conceitos que são fundamentais para a compreensão do que nós vamos fazer daqui por diante.
Então vamos calcular o custo operacional efetivo na produção leiteira. A metodologia da Embrapa ela apresenta, diversos grupos, diversas categorias para a gente chegar no custo operacional efetivo. Então nós temos alimentos volumosos, que são os gastos com produção de alimentos volumosos, capim, cana-de-açúcar ou qualquer outra variedade de volumoso, de forrageira que será fornecida como alimento para o gado. Então se você compra, por exemplo, uma carrada de cana-de-açúcar, para ser picada e ser fornecida como alimento para o gado, ela vai entrar aqui, esse custo vai entrar aqui como alimentos volumosos. Todos os gastos para a produção de silagem, desde a compra de sementes, fertilizantes, defensivos, contratação de equipamentos, máquinas para fazer o preparo do solo, a mão de obra do tratorista, tudo isso para a silagem vai entrar aqui no custo de silagem. As rações adquiridas no mercado, ou mesmo algum produto que seja utilizado para processar e produzir uma ração, um concentrado como milho, soja, trigo, tudo isso também entra aqui na conta alimentos e concentrados. Os gastos com aquisição de minerais, sal mineral, sal comum, proteinado, entra na conta minerais. Os gastos com produtos utilizados no aleitamento artificial dos bezerros, os sucedâneos para o leite, entra na conta aleitamento artificial. Os gastos com sanidade animal, compra de medicamentos, vacinas, entra no grupo medicamentos. Os gastos com materiais utilizados na atividade de ordenha, a aquisição de toalhas de papel, produtos para desinfecção das tetas, dentre outros, entram no grupo de materiais para ordenha. Gastos com tanque de refrigeração e transporte do leite, entra na conta conservação e transporte do leite. Aqui, por exemplo, a gente pode pensar na questão da energia que é utilizada para o funcionamento do tanque de refrigeração. Se eu tenho condições, se eu tenho um relógio que atribua ou que meça a energia gasta nesse equipamento, então eu atribuo direto lá o custo como conservação e transporte do leite. Mas é possível que eu não tenha um relógio que meça a energia gasta somente no tanque de refrigeração, e sim um relógio que registra o consumo de energia em toda a propriedade. Aí eu poderia utilizar um dos critérios de rateio como já foram apresentados, ou melhor, como foi apresentado no primeiro vídeo. Os gastos com energia e combustível utilizados nas atividades relacionadas à produção leiteira, como por exemplo a energia da máquina forrageira, que vai lá picar o capim, a cana que será utilizada na alimentação. Aí entra na conta energia e combustível. Se você não sabe como fazer um rateio, quer aprender como fazer isso, vai lá no nosso primeiro vídeo que você vai aprender. Os gastos feitos com inseminação, compra de sêmen, de nitrogênio líquido, luvas, a mão de obra do inseminador, treinamento que é feito para as pessoas que trabalharão com inseminação artificial, tudo isso entra aqui na conta inseminação artificial. Gastos com impostos e taxas, incidentes sobre a produção. Por meio de rateio, você vai então atribuir esse custo no custo operacional efetivo. Lembrando que, como foi dito lá no primeiro vídeo, o ITR, por exemplo, não é um custo, é uma despesa. Imposto territorial sobre a propriedade rural, que não incide sobre a produção, mas sim sobre o patrimônio, sobre o imóvel. Os gastos realizados com manutenção de benfeitorias e máquinas, diretamente no processo produtivo. Então, a manutenção que eu faço lá na ordenhadeira, a manutenção que eu faço lá na máquina forrageira, tudo isso entra aí nessa conta. E qualquer outro gasto que não tenha se enquadrado nessas contas apresentadas anteriormente, entra aqui na conta outros gastos. Então, como toda metodologia, como já dito, que às vezes necessita de que se façam algumas adaptações para atender às particularidades de cada propriedade, é possível que para a sua realidade algumas dessas contas, alguns desses grupos aqui não sejam adequados. Então você pode suprimir, você pode acrescentar outros, enfim, fazer os ajustes que forem necessários. Então o custo operacional efetivo, com este trabalho que nós desenvolvemos, com essa pesquisa que foi realizada nesse período 2005-2006, nós utilizamos esses grupos aí para chegar ao custo operacional efetivo. Alimentos volumosos, silagem, alimentos concentrados, minerais, aleitamento artificial, medicamentos, material para ordenha, conservação e transporte do leite, energia e combustível, inseminação artificial, impostos e taxas, reparo de benfeitorias e máquinas, outros gastos. Mais uma vez, para que fique
muito claro na cabeça de cada um de vocês, não esqueça, para que seja possível fazer o cálculo preciso, correto, do custo de produção, é necessário anotar tudo que se gasta na propriedade. Absolutamente tudo. Tudo mesmo. Então vamos dar aqui esses exemplos. Aqui são dados reais, tá? Que foram registrados em outubro de 2005. Então, no primeiro momento, nós trabalhamos com os técnicos agrícolas da Escola Agrícola de Inaí, que eram filhos dos assentados, filhos dos produtores de leite. E nós capacitamos esses garotos, esses técnicos, para que eles fizessem, junto com seus pais ou junto com os produtores assistidos, o registro de tudo que fosse gasto em suas propriedades, ou também as receitas que entrassem. Então, a título de ilustração, aqui é de um dos produtores. Então, veja aqui, ó, nós temos esses valores aqui, R$ 310, R$ 80, relativa à Bolsa do Colégio Agrícola e à Bolsa Família. E lá embaixo nós temos também o trabalho da esposa, R$ 60, e a venda de 2.344 litros de leite em outubro, perfazendo esse valor aí, R$ 1.056,90. E nós temos esses valores aqui, marcados agora com essas bolinhas vermelhas, compra de carne, compra de casa, compra de verdura, e assim vai. É importante, isso é muito importante, que fique claro que despesas pessoais não são custo da atividade. Mesmo que você more na atividade, viva ali dentro, tenha que sobreviver, né, tenha que se alimentar, etc, etc. Mas isso não é custo de produção. Isso são despesas, não entra no custeio. Agora, essas contas aqui, colosso, que é um produto que é utilizado no carrapaticida, medicamento, compra de cana para picar. Então, todos esses que estão marcados com as setinhas vermelhas, eles vão ser alocados dentro de algum daqueles grupos que foram apresentados do custo operacional efetivo. Que são esses aqui, apenas para a gente relembrar. Então, nós temos aqui, por exemplo, o colosso, que é um carrapaticida número 6. Número 6 é o quê? Aqui no lado esquerdo, medicamentos. Compra de cana para picar, alimentos volumosos. Eu tinha até citado esse exemplo. Né? Você compra cana para picar para dar como alimento para o gado. Então, ele entra na conta alimentos volumosos. Despesas do tanque. Número 8, conservação e transporte do leite. E assim sucessivamente. Então, mês a mês, nós fizemos isso durante quase 2 anos com os 16 produtores de leite. Era registrado absolutamente tudo. E depois a gente ia fazendo, né, alocando cada uma dessas despesas, custos, nas suas contas, nos seus grupos correspondentes. Bom, e essa aqui, Mauro? Essa aqui, semente de braquiarão, 4 sacos. Por que ela não entrou? Por que não foi classificada em algum desses grupos aqui, dos 13 do lado? Porque a compra de semente de braquiarão ela não entra como custo, como custeio. Ela é uma conta de, se você sabe, aqui corresponde, por favor, coloca aqui embaixo nos comentários. Aonde que eu vou enquadrar 4 sacas de semente de braquiarão? Ela entra em algum desses 13 grupos aqui do lado? Comente aí. Vamos ver se você acertou na sua análise. Quem lembra que conceito é esse? A que se atribui esse conceito? São todos os gastos em bens e serviços que não se limitam a um determinado período de produção. Isto é investimento. Os investimentos são os gastos realizados que não se limitam a um ciclo produtivo. Ele tem um período mais longo, né? Então, segundo o pesquisador zootecnista Haroldo Pires de Queiroz, da Embrapa, uma pastagem bem manejada ela pode durar até 30 anos. Então, os gastos realizados para implantação e manutenção de uma pastagem, a manutenção até você pode considerar como custeio, né? Os gastos durante o período do ciclo produtivo. Mas a compra para implantar uma pastagem, essa semente ela não é custeio, ela é investimento no pasto, que tem um ciclo longo de duração. Compra de semente de braquiarão não é custeio, é investimento. E aí, mês a mês, fazendo o registro de tudo que é gasto, fazendo a alocação correta dentro de cada uma dessas categorias, a gente tem aqui a tabela que foi montada no período de abril a setembro, que é o período seco, né? O período não chuvoso. E vocês podem ver que foi feita uma pequena adaptação aqui, né? Ao invés de alimentos volumosos, que seria o primeiro grupo, nós temos aqui mão de obra contratada, manutenção de pastagens, manutenção de canaviais,
Para quê? Nós adaptamos a metodologia da Embrapa à realidade dos produtores nos assentamentos onde nós assistimos, onde nós fizemos essa pesquisa. E aí os gastos foram alocados mês a mês. E lá na linha lá embaixo nós temos o custo operacional efetivo em cada mês. Então, em abril, por exemplo, foram gastos R$ 250 na manutenção de pastagens, R$ 44,95 na manutenção de canaviais, R$ 39,43 em medicamentos e assim sucessivamente. Aqui em julho, R$ 783,84 na compra de concentrados para dar para os animais. Isso, mês a mês, criteriosamente, nós chegamos ao custo operacional efetivo. Essa coluna aqui, nós temos o total gasto nesse período, em cada uma das contas. Então, por exemplo, em concentrados foi gasto, né, R$ 3.335,94. Aí eu chego aqui ao gasto por litro de leite produzido. Então, vamos pegar um caso aqui de material para ordenha. Nós temos aqui 0,0005, ou seja, 0,5 centavos por litro de leite produzido. Como é que eu chego nesse valor? Eu chego nesse valor dividindo o gasto do período pela quantidade de leite produzido nesse período, que nesse caso aí foram 21.400 litros de leite produzido de abril a setembro. Por exemplo aqui, manutenção de pastagem, R$ 250 gasto nesse período, dividido por 21.400 litros, deu 0,0117 centavos por litro de reais por litro de leite produzido. Tá? É interessante que você já consegue ver algumas coisas, como por exemplo aqui, ó, na última coluna aí da direita, nós temos o percentual, ou seja, qual é a participação de cada uma dessas contas no custo operacional efetivo. Então, concentrados é de longe a maior participação de custos na produção leiteira deste produtor aí. Ou seja, os concentrados representam 61,41% do custo operacional efetivo no período da seca. Seguido aí pela energia e combustível, que tem 8,81%, e a conservação e transporte do leite, 5,56%. É bem provável que se nós fizéssemos esse custo hoje, com esta metodologia, esse valor concentrado então estaria ainda mais expressivo, haja vista que nós estamos vendo aí os custos da soja, do milho, que são os principais alimentos utilizados nas rações balanceadas, atingiram valores como nunca antes visto na história. Né? Então, os valores estão bastante elevados e isso compromete muito a atividade daqueles que utilizam esses insumos como produtos no seu processo produtivo. E fizemos isso também para o custo de produção nas águas. Né? Aqui nós temos o custo de produção total de um ano, considerando aqui tanto o período das águas quanto o período das secas, né? Total de 12 meses. E nós temos aí então também um destaque aí para participação dos concentrados, energia e combustível e outros gastos de custeio no percentual, né, na participação total do custo operacional efetivo. Você lembra disso? Que o custo operacional total é o custo operacional efetivo mais depreciações e prolabore? Então, para nós chegarmos ao custo operacional total, nós somamos ao custo operacional efetivo os valores gastos na mão de obra familiar, no caso o prolabore, aqui, que seria o salário do produtor rural, mais a depreciação. A depreciação também nós já aprendemos como fazemos esse cálculo. Né? No caso aqui nós temos a depreciação de benfeitorias, máquinas, animais de serviço e forrageiras não anuais. Embora em forrageiras não anuais não tenha sido registrado nada. E nós vemos aí que a principal participação da depreciação é em relação a benfeitorias e máquinas. As benfeitorias representam 43,90% do custo de depreciação e as máquinas 35,70%. Sendo que a depreciação representa 0,04 reais do total do custo aqui, que é de 0,59, ou seja, 59 centavos, né, por litro de leite produzido. Nós já vimos lá no primeiro vídeo que o custo operacional total ele considera também o prolabore, que é o valor que o proprietário retira, né, da receita que tem com sua atividade, ele retira para o seu sustento, para o sustento da sua família. É o seu salário, podemos entender dessa forma. E considera também
custo da depreciação. E nós vimos também lá atrás que depreciação é um valor que os bens tangíveis perdem ao longo do tempo pelo seu uso, pelo desgaste físico ou pela obsolescência desse equipamento. O custo operacional efetivo permite avaliar a saúde financeira da empresa no médio e longo prazo. Então, se o custo operacional total ele for superior ao preço de venda, significa dizer que essa atividade não está sendo rentável o suficiente para remunerar o trabalho do empreendedor rural, bem como para garantir a reposição dos bens perdidos ao longo do tempo, que é a depreciação. Do ponto de vista econômico, essa situação, um custo operacional total superior ao preço de venda, é insustentável no médio e longo prazo. E por fim, nós temos aqui o custo total, que é o custo operacional total e agora considerando a remuneração do capital, ou seja, o custo de oportunidade. No vídeo 1, nós utilizamos como exemplo para calcular o custo de oportunidade a situação em que o produtor se deparava diante de um conflito, diante de uma decisão a tomar, produzir carne ou produzir soja. Mas o que é muito comum no cálculo do custo de oportunidade é utilizar um valor de referência, normalmente a poupança. Então, utiliza o valor da poupança para calcular o custo de oportunidade. Então, como é que foi feito isso? Pegamos aí todos os valores que foram que representam as benfeitorias do produtor, as máquinas, animais e as forrageiras, e sobre esse valor nós aplicamos o valor de 6%, que é o que estava na época rendendo a poupança. Então, nós vimos que o custo de oportunidade é um valor que eu abro mão, um benefício que eu abro mão quando eu opto por uma outra opção, por uma outra alternativa. Então, se ao invés de produzir leite, eu pegasse esse valor que está aqui imobilizado em benfeitorias, máquinas, animais, etc., e aplicasse na poupança, esse valor me renderia X, que é exatamente esses valores que estão colocados aqui nessa planilha. Então, o valor que é aplicado, que está imobilizado em benfeitorias, se aplicado na poupança, a taxa de 6%, no período de um ano ele me renderia R$ 707,96. Então, esse é o custo de oportunidade. E aí nós chegamos, portanto, ao custo total de 65 centavos por litro de leite produzido. O que isso diz para a gente? Né? Isso diz para a gente o seguinte. Vamos pegar aqui primeiro o custo operacional efetivo. Então, aqui eu coloquei o custo operacional efetivo dos 16 produtores, ranqueados, né? Partindo de cima para baixo, do maior custo ao menor custo. Então, nós podemos perceber aqui que nós temos um produtor com maior custo operacional efetivo foi de 51 centavos por litro de leite produzido. O produtor que apresentou menor custo foi de 11 centavos por litro de leite produzido. Mas, Mauro, tem uma diferença muito grande entre um e outro. Tem. E o interessante é que, bom, isso aqui dá muito mais discussão, né? Porque tem várias considerações que podem ser feitas aqui, que foram feitas quando foi apresentado o resultado dessa pesquisa. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Na época, o preço médio de venda do litro de leite era de, arredondando aqui, 44 centavos. Ora, se eu vendi o meu leite, um litro de leite, a 44 centavos, esse produtor que tem um custo operacional efetivo de 51 centavos, ele teve muito prejuízo. Os outros 15 produtores tiveram um custo operacional efetivo menor do que o preço, portanto, tiveram lucro na atividade durante esse período, lucro econômico, inclusive, né? A gente está considerando aqui, mas lucro econômico ainda considerado apenas o custo operacional efetivo. Atenção para esse produtor 2, ele está trabalhando no vermelho, ou seja, ele está pagando para trabalhar. Quando eu considero o custo operacional total, ou seja, eu considerei agora aí o prolabore e considerei o custo da depreciação, e ainda considerando o preço de venda de 44 centavos por litro de leite, arredondado, a gente percebe que apenas o produtor 13 ele teve um resultado positivo. Ele gastou, né, tem um custo operacional total de 40 centavos por litro de leite produzido e vendeu seu litro a 44 centavos. Os demais produtores, da esquerda para a direita,
eles têm um custo operacional total superior ao preço médio de venda do seu litro de leite. O que isso quer dizer para nós? Que no médio e longo prazo essa situação é insustentável. A atividade desses produtores não está sendo suficientemente rentável, não está remunerando o seu trabalho e muito menos ainda garantindo a capacidade de reposição dos seus equipamentos, materiais e benfeitorias que são perdidos, né? que é o custo da depreciação, que são depreciados ao longo do tempo. Vai chegar um momento em que ele vai precisar repor um trator, vai precisar fazer uma reforma no curral, refazer uma cerca, e como a atividade não está sendo rentável economicamente, ele não vai ter condições de fazer isso. Quando eu considero, então, o custo total, ou seja, considerando o custo de oportunidade, a situação fica mais complicada ainda. Porque, neste caso, nenhum dos produtores consegue vender seu litro de leite acima do custo total. O que está em melhores condições ainda é o produtor 13, que tem um custo total de 46 centavos, mas ele vendeu seu leite apenas a 44 centavos. Isso significa dizer que teriam outras atividades econômicas mais rentáveis para esse produtor, né? Enfim, é por isso que a gente faz o cálculo do custo de produção. E o custo de produção, a gestão do custo de produção é uma ferramenta gerencial fantástica para o empresário rural, que permite tomar decisões estratégicas. Como conclusão, eu poderia dizer o seguinte, já finalizando esse vídeo. Para se fazer uma boa gestão de custos, é necessário um controle rigoroso do fluxo de caixa da empresa, receitas e gastos. Uma boa gestão de custos é estratégico para a empresa rural, pois permitirá, entre outras coisas, identificar desperdícios, definir prioridades na utilização de insumos e obter melhores resultados econômicos. Chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, ative o sino aí para que você seja notificado quando tiver uma nova publicação, quando novos vídeos forem publicados. Apresente suas sugestões para assuntos a serem abordados nesse canal. Obrigado por ficarem comigo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.